nós vamos ter então agora a parte das perguntas. Quem tem alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou falar bastante. A Rosana pode começar, então você pode começar. A gente percebe assim que nesses novos tempos, né, o preconceito não tem lugar na casa espírita, se a gente falar de ética de Jesus, né? Então, como algumas casas, né, já começam a discutir esse assunto, por exemplo, a questão do homossexual. Então, tem algumas casas espíritas que dizem que não é para o homossexual da paz, por exemplo. Como é que fica isso? Bom, pessoal, a gente tem um seminário com várias horas de duração só sobre sexualidade e homossexualidade. Deve ser umas 5 horas de gravação. Vou convidar vocês a assistirem o seminário. Tem eles em DVDs, tem ele em CDs de MP3, toda a renda revertida aqui para as casas, onde a gente é convidado para falar e para ajudar os órgãos de unificação. Então, para a gente poder adentrar um pouco mais. Mas o que a gente pode falar em poucas palavras? Não é a orientação sexual da pessoa que é importante, mas é o uso que nós fazemos do sexo. Há muitos heterossexuais, né, que são as chamadas pessoas normais, que se prostituem, que traem suas esposas, que têm relacionamentos fora do casamento, contraem inclusive doenças venéreas, como foi o caso de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele vai contrair sífilis e ainda contaminou uma secretária que trabalhava na nossa casa. E ele reencontra com ela, cega, desencarna cega, e encontra com ela lá na colônia, e ela começa a reconhecer a voz dele. Ele vai ter a oportunidade de auxiliá-la. Então vejam que não é a orientação sexual, mas o uso que fazemos de sexualidade. Então há homossexuais, pessoas extremamente dignas, não é demérito nenhum. Nós temos esses desafios evolutivos, são provas, são expiações, e quem não as tem? Quem aqui não tem nenhuma prova? Quem não tem nenhuma expiação? Então, nós devemos dignificar a sexualidade com o quê? Com os sentimentos nobres, com o uso adequado, com a monogamia, que é um progresso na marcha da humanidade. Então, que Alberto Almeida, um expositor muito querido, vai nos aconselhar. O que é que nós devemos fazer com os homossexuais? Deixá-los nos guetos? Ou então usando as drogas, que nesse momento entram como um anestésico por conta do conflito da sexualidade? Ou o que faria Jesus? Nós não devemos acolhê-los na casa espírita? Vamos acolhê-los, sim. Agora, nós vamos aconselhar a pessoa, porque ele normalmente chega com o problema da promiscuidade e problema das drogas. Então, o primeiro passo, meu amigo, é busque um parceiro único, a monogamia. Porque muitas influências espirituais estão ligadas à promiscuidade. E vamos buscar tratar o problema que está levando você às drogas, que é outro ponto, né, que faculta a influência espiritual. Então, a pessoa vai dando um passo de cada vez. E há alguns autores que vão pedir ou recomendar a abstenção, a abstinência sexual. Mas quem é que dá conta disso? A gente mal consegue fazer regime, pessoal. Largar o chocolate, largar o açúcar, largar o excesso de café. Então, cada um vai ter seus limites, suas possibilidades. Vamos pedir para a pessoa canalizar, sublimar toda a energia sexual, quando nós também não damos conta de sublimar a nossa energia sexual. Então, podemos canalizar para a arte, para a pintura, para a escultura, para a poesia, para a literatura, para a criatividade. É a mesma energia criativa, é a mesma energia da sexualidade, que vai criar, inclusive, outros seres. Mas a gente tem que ter esse bom senso, essa lucidez e compreender que não são nossos irmãos, são pessoas também que muitos, a grande maioria, são pessoas dignas, pessoas íntegras e, pasmem, são muito mais do que vocês imaginam. Há pessoas casadas, inclusive, que são normalmente casamentos de aparência, ou então que se esforçaram, mas que no fundo tem uma orientação, não é uma opção, a pessoa não escolhe ser homossexual. A pessoa já nasce com essa questão, e aí nós precisaríamos de mais tempo para estudar todas as possíveis causas da homossexualidade, estudar a homossexualidade egodistônica, egocintônica, enfim, mas mostrando que
não é uma coisa simples e nós não podemos excluir uma pessoa. Pelo contrário, que bom que ele já está na casa espírita, e o tratamento melhor para todos nós é o trabalho. Nós falamos ali da obsessão espiritual, nós falarmos dos médiuns. Qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Qual é? A prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, se a pessoa está podendo e se dedicando ao trabalho no bem, vamos acolher. Agora, vamos orientar, vamos pedir que a pessoa estude, como qualquer outra pessoa também deve se qualificar. Não basta a boa vontade, não basta o amor, tem que ter também a sabedoria, as duas asas, não é? Então, todos os trabalhadores devem, e por isso que é importante que as casas maiores, que os movimentos de unificação permitam essa capacitação. Vamos fazer um curso de passe? Vamos fazer um curso de passe, não só na nossa casa, vamos fazer pela USE, vamos reunir várias casas espíritas e fazer um curso de passe, não é? Com aqueles profissionais que a USE já conhece, que sabem que são bem orientados, enfim, vamos fazer diversas essas questões para capacitar os trabalhadores e vamos utilizar aqueles que estão, então, já faz o curso e quando estiver já ok, que vão estar a partir do estudo em grupo, o monitor, o facilitador, olha, o fulano está preparado, podemos encaminhar ele para o trabalho e assim por diante. A gente tem um contato com as pessoas através dos pequenos estudos em grupo, seja do estudo sistematizado das obras básicas, do Evangelho, enfim, que nós possamos desenvolver. Então é importante que a gente capacite as pessoas independente da orientação sexual e todos os expositores, todos os escritores que eu vi falando, abordando essa questão, não tem nenhum problema quanto à questão da pessoa estar com a homossexualidade, é claro, como qualquer um de nós, em equilíbrio, porque tem muitas pessoas desequilibradas, tanto na heterossexualidade como na homossexualidade. Obrigado. Mais alguma questão? A questão de alguns centros, surgindo como tratamento para animais. Não sei se lá em Brasília tem, mas aqui em São Paulo, algumas casas espíritas, elas têm se voltado para tratamento de animais, e o que tem causado algumas polêmicas. Eu confesso que nunca me perguntaram isso antes, não. Eu teria que ter mais estudos para falar sobre o tema, pessoal. É um assunto que eu praticamente desconheço. Eu sei que há autores que escrevem sobre a espiritualidade nos animais, né? Os animais têm alma, autores inclusive participam da Associação Médico Espírita, uma doutora Irvênia Prada, que é veterinária, uma pessoa que bem consciente, equilibrada, mas eu não poderia falar melhor sobre esse assunto. Agora, todos nós somos de certa forma ainda animalizados, não é? Mas nós estamos já num outro reino, que é o reino hominal. Se esse tratamento servir para que a pessoa busque a casa espírita, leve o seu cachorrinho lá e ela também faça o tratamento espiritual, se espiritualize, conheça o espiritismo, até que não é ruim. Mas a gente sabe, por exemplo, que o passe em animais é um assunto extremamente controvertido, não é? A questão de que como é que eles vão se evangelizar se eles não conseguem nos compreender? Eles não têm um pensamento contínuo, eles não têm ainda a noção da individualidade. Um dos únicos animais que sabe que ele não é o seu reflexo no espelho é o chimpanzé. Os outros, você colocar diante do espelho, ele pensa que é outro gato, que é outro cachorro, ele fica latindo, não é? Então o chimpanzé não, ele depois de algum tempo ele aprende que aquilo lá é ele mesmo. Então é uma categoria de espíritos no estado com letra E minúscula, é o princípio inteligente. Então assim, a gente, quando for analisar qualquer coisa, quem deu a melhor regra, na minha opinião, foi Jesus de Nazaré. Jesus vai dizer assim, quando a gente quiser diferenciar um verdadeiro de um falso profeta, quem sabe qual é a regra? Essa é muito importante. Quando alguém me pergunta, mas Nazareno, você é espírito? Eu sou. Mas isso é coisa do demônio, de Satanás. Eu digo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças?
Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Caridade, humildade, benevolência, indulgência, perdão, ajuda humanitária, não é? Respeito, tolerância religiosa, autoconhecimento. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi isso que ele ensinou, não é? Mas a gente precisa perceber que alguns frutos são de melhor qualidade, outros de uma qualidade não tão boa, não é? Então a gente vai perceber que aqueles frutos mais fiéis à doutrina, que vão ter mais consistência e menos margem para o descrédito, para a crítica, a gente vai estar dando mais força para a própria doutrina espírita. Então, daí porque essa cautela, esse cuidado de que toda informação nova a gente deve experimentar. A gente pode pesquisar, Kardec certamente iria investigar muitas questões. Não tem essa técnica nova. Eu não sou contra a gente montar um grupo de pesquisa sobre aquele assunto. E vamos pesquisar. Agora, quantas vezes a pessoa acha que tem melhores resultados, por exemplo, usando uma técnica específica nova, não é por causa da técnica, é por causa da fé. É porque ela acha, não, eu estou fazendo aquele tratamento que é, não é? Eu estou ali num terreiro que a médium é bem forte. Aí eu disse, como é que é isso? Ela faz autorofilismo? Né? O médium bem forte deve ser que faz autorofilismo. Então vejam, como mas a pessoa tem fé. Então, se o médium de cura, entre aspas, não é médium de efeitos físicos, porque nem todos vão ficar curados, porque a doença muitas vezes já é o nosso próprio tratamento. André Luiz é muito claro no livro Entre a Terra e o Céu, que o corpo físico é como se fosse um carvão milagroso que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, do corpo espiritual. Então, quantas vezes a doença já é o dreno energético, já é aquela lição, aquela prova que nos ajuda a nos reeducar. Eu tenho um estômago muito sensível, né? Se eu comer demais, se eu abusar da comida, ele reclama, né? Então, será que não já abusei antes, em outras vidas? Dele, e aí nessa vida ele veio meio assim, não é? Olha, cuidado comigo, então eu tenho que ser mais cauteloso, não posso, né? Saímos ontem, a Rosana disse, não, vamos para a padaria. Disse, ótimo, eu quero tomar um caldo, então uma coisa assim leve. Quando cheguei lá na padaria, tinha até pão. Até pão tinha lá, eu vi uns pãezinhos lá, mas tinha tudo, tinha buffet, tinha rodízio de pizza, tinha rodízio de não sei o quê, olha, tinha tanta comida, e eu consegui, não sei, a duras penas ficar no caldo de mandioquinha que estava uma delícia, mas foi difícil resistir. Então vejam, não é? Que a gente, eu estava falando sobre o que? Eu falei agora da comida, não é? Então esses frutos, sim, eu pensei que você não estava nem prestando atenção, mas eu falei que de comida o pessoal se empolgou. Então vejam que a gente precisa ter, vamos fazer um grupo de pesquisa? Vamos pesquisar, mas o mais importante é fé. Então se o médium de efeitos físicos aparecer de jaleco branco, não é? Já como se estivesse mediunizado, pode estar mesmo, não é um problema, não é? Ele está já mediunizado e curando ali, até tocando a pessoa vai ter mais fé do que se for simplesmente para a cabine de passe e alguém pôr as mãos, não é? Não, eu fui lá no doutor fulano e tal, e aquela multidão de pessoas, não sei quantas marcas. E aí o cuidado que a gente tem que ter de quê? De não tocar, ou de pelo menos não utilizar instrumentos perfurantes, né? Chico, Zé igual se ofereceu para cuidar do olho dele, e ele não aceitou. E sofria muito com aquele problema de vista, porque ele sabia que se aceitasse, ia ser um problema muito sério para a doutrina espírita, para o movimento espírita, para o próprio médium, porque teria sido o médium que curou Chico Xavier, não é? Ele sabia que se curasse o olho, ia aparecer outro problema. Ele vai dizer, esse olho doente é minha bênção, porque ele me dá muito mais humildade e me ajuda a compreender a dor alheia. Era a sua expiação, a sua prova. E ele vai vencer aquela prova sem murmurar, sem se lamentar, com alegria, com bom ânimo, se divertindo e fazendo as pessoas felizes. A maior característica de Chico era a alegria de viver. Então vejam, não é? Mas a pessoa às vezes precisa desses aparatos exteriores, que a gente compreende, a gente respeita. Tinha uma médium no nosso grupo que ela dizia, Nazareno, eu só tenho fé rezando com terço. Mas você não é espírita, você não já conhece a doutrina, não sabe que não precisa? Olha, eu sei de tudo isso, eu faço já não sei quantos anos, mas eu só tenho fé quando eu rezo com terço. E vai ser uma freirinha reencarnada, só podia ser. Aí eu disse, olha, você já sabe que não precisa, mas entre você rezar com fé ou sem fé,
Eu prefiro ser arroz com fé e com texto mesmo assim. Mas você sabe que o mais importante é o pensamento. Mas quantos de nós não precisamos ainda dessas muletas, dessas bengalas, não é? Não gosto da palavra muleta, que parece que é uma coisa ruim. Mas quantos utilizam ainda dessas formas exteriores, esses rituais até? Não é uma crítica, mas o Espiritismo resgata a fala de Jesus dizendo que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Nós não precisamos desse culto exterior, desses formalismos, de amuletos, de talismãs, de palavras mágicas, de paramentos, de sacramentos, embora todos muito respeitáveis. Mas ele vai tentar desenvolver. Agora, a questão é que Jesus vai dizer: tu crês que eu te posso curar? Aí a pessoa, quando, que queres que eu faça? E ele vai dizer: a tua fé te curou, não é assim? Então o poder da fé, da sugestão, dos nossos condicionamentos, é muito forte. Então não é a médium lá do terreiro que é forte, não é a técnica que é importante, é que a pessoa acredita mais naquilo do que num passe com a imposição simples das mãos. Então, agora, as pessoas querem ficar curadas de tudo, querem resolver todos os seus problemas. Olha, eu já fiz a experiência, fui para uma técnica dessa moderna, problema de depressão e tal. Não, eu vou lá, porque até se eu melhorar a depressão vai ser bom, porque eu vou poder produzir mais e tal. Mas eu lido muito bem com minha depressãozinha e tal, tomo minha medicação, né? Buscando me cuidar bem da saúde, da alimentação, buscar atividade física. O tempo está curtinho, mas tempo é questão de prioridade, não é? É questão de prioridade. E não adianta fazer caminhada, pessoal, caminhada é para quem tem mais de 60 anos de idade, viu? Quem tem menos de 60 tem que pegar no pesado mesmo. Esse negócio só de caminhada não resolve, tá? Então, vejam. E aí eu fui lá, fiz o tratamento. Até tentei ter um pouquinho de fé, também, talvez minha fé fosse pouca, né? Fiz lá o tratamento e tal. Mas continuei do mesmo jeito. Romântico, né? Porque eu não digo mais que tenho depressão. Eu digo que entre reflexão, que é mais chique, não é? E a gente vai continuando então. Veja então que a gente tem também essa questão da fé. Então, se a pessoa acredita que o cachorrinho vai melhorar, provavelmente vai melhorar. E se ela buscar a casa espírita, nem que seja só para levar o cachorro, a desculpa é levar o cachorro, mas ela está buscando ajuda, vai ter o seu lado positivo. Mas não quer dizer necessariamente que o espiritismo seja, não é, tenha possibilidade de ajudar também um animal, ok? Obrigada. Vamos ter mais uma questão? Eu queria saber quantas perguntas tem, porque se tiver muitas, a gente responde mais rápido. Assim, porque... Quantas tem? Quem tem mais questão, levanta o braço. Uma, duas, só duas perguntas? Depois a gente vai passar para o lanche. Assim, o pessoal tem uma oportunidade também de estar olhando os DVDs, né? Tirar as dúvidas lá. Creio que você falou bastante coisa que a gente também já pode perceber bem qual que é a ética de Jesus, né? Como que a gente tem que atuar dentro da casa espírita, mas nós vamos passar para ela. Né? Você quer perguntar ou você primeiro? Perguntas curtas, pessoal, sempre que possível, tá? A tua resposta aqui vai ter que ser curta. Ah, tá. Pode falar. É assim, uma casa, quando você vê que ela esvaziou, que não tem mais palestrantes, né? Consequentemente não tem pessoas para participar dos cursos. No seu local, no seu lugar, o que você falaria a respeito disso? Ela está perguntando aqui a respeito de uma casa, por exemplo, que tenha um esvaziamento de frequentadores, né? Não consiga, né, ter mais expositores para participar. Bom, a gente então deve reunir a diretoria e tentar identificar o problema, saber se é uma questão, não é, de orientação da casa, que não está tão adequada, buscar os órgãos de unificação para nos auxiliarem também e verificar. Mas vejam que até o próprio Chico, depois que o Centro Espírita Luiz Gonzaga foi inaugurado, lá em Pedro Leopoldo, quando ele era secretário, e o seu irmão José Xavier era o presidente, vai chegar um período que José Xavier desencarna, os amigos que trabalhavam na diretoria viajam, vão embora, e ele vai ficar sozinho na casa espírita. E quando ele pensa em interromper o trabalho, Emmanuel diz: onde é que o senhor pensa que vai? Mas Emmanuel, não tem ninguém aqui, eu sei que tem os amigos espirituais, mas não tem nenhum frequentador encarnado. Ele diz: mas Chico, todos nós precisamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós e os nossos irmãos aqui
desencarnados. E o Chico ficou 2 anos fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, discutindo com os espíritos, sozinho, entre aspas. Aí o pessoal que passava, coitado, enlouqueceu de vez, né? Então, mas no caso desses hoje, que a gente tem muito mais recursos, muito mais condições, vamos tentar investigar o que é que está acontecendo. Se é um problema de alguma notícia, de alguma calúnia, algum problema, vamos reformar, vamos restabelecer, vamos trocar de direção, vamos fazer, às vezes, uma meia-culpa e tentar identificar. Olha, vamos passar para uma nova diretoria. Às vezes acontece, né, da diretoria não se renovar durante muito tempo. Não que eu seja contra. Por exemplo, se vocês lerem Nosso Lar, lá nas colônias espirituais superiores, que Nosso Lar nem é avançada, não é? Está ainda numa região umbralina, mas vocês vão ver que o que o Espiritismo defende? Defende democracia? Não. Lá na ética espírita tem a aristocracia moral. Quem dirige são os espíritos superiores. Eles não ficam perguntando para os espíritos atrasados, para os obsessores, o que é que eles acham, não, qual é o voto deles, não. Lá na colônia espiritual Nosso Lar, o governador está lá há 214 anos e nunca tirou férias. O Gaspar lembrou bem aqui. Todos os outros lá são obrigados a tirar férias. Obrigados. Lísias é obrigado a tirar férias. Só tem uns lá do Ministério da Elevação que não precisam, mas nem se alimentam mais como os outros. Mas vejam, são espíritos de uma hierarquia diferenciada. E quem dirige é ele. E não tem lá, não, olha, o mandato tem que encerrar. Não, não tem. Por quê? Porque sabem que ele é competente, sabem que ele tem autoridade espiritual e moral para estar ali à frente. E a colônia segue seus conselhos, em que pese ter adotado medidas muito pouco democráticas, muito pouco populares, aliás. Como foi, não é, a questão da proibição da alimentação mais densa. E aí vocês conhecem a história do livro, vai ter mais tempo. Então vejam, é também a gente verificar essas questões todas com carinho. E aqui, enquanto estamos encarnados, vamos, não é, nos submeter, ter um regimento interno claro, um estatuto, não só o estatuto social, mas um bom regimento interno, ter normas escritas, vai nos ajudar muito, porque quando você tiver que chamar a atenção da pessoa, você não vai ter que dizer assim, olha aqui fulano, você está com esse problema, não, você vai dizer assim, olha, meu amigo, olha, esta casa segue este regimento aqui, ó. Tem um regimento aqui do estudo, tem um regimento aqui do atendimento fraterno, tem um regimento da mediunidade, tem um regimento interno da divulgação, tem um regimento interno das palestras, tem regimento interno para tudo escrito, detalhado. Aí vai dizer, olha, a orientação da casa é essa aqui. Aqui está dizendo que a prioridade aqui são as obras, né, sérias, as obras consagradas. Então, a gente está pedindo que o senhor, no seu estudo, siga essas orientações. Então, a gente vai ter... não é mais uma coisa pessoal. Tem várias regras de como chamar a atenção de alguém que está em erro. Não é? Depois da última pergunta a gente faz para concluir, não é? Para a gente poder saber como chamar a atenção de alguém que está, que a gente acredita que está equivocado também. Mais perguntas? É a última aquela lá? Aí tem mais uma ali atrás, né? Quando você falou do auxílio financeiro, as casas ao movimento, o que a gente poderia estar melhorando? Porque, não sei se você conheceu o Dr. Reinaldo Leite, ele falava que o espírita tinha ratoeira nos 2 pulsos. Ratoeira? Escorpião, né? É difícil soltar, né? Então, o que a gente poderia fazer mesmo dentro do movimento espírita, dentro de cada casa espírita? Minha mãe falou até gasofilácio espírita, quem sabe, né? Sim. Bom, a gente também tem esse material já gravado e vocês podem também depois assistir, né, nos DVDs, nos CDs de MP3 e também na internet. Bom, pessoal, há uma orientação. Primeiro é o seguinte, a coisa que a gente precisa desmistificar. Ajudar financeiramente a casa espírita não é errado, pelo contrário, é nosso dever. No Espiritismo não tem dízimo, não é porque o dízimo seja errado, é porque quando os Espíritos apresentam a doutrina em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, que não é a mesma que a gente tem hoje, tinha apenas 501 perguntas e respostas, eles vão apresentar
filosofia espiritualista. Porque naquela época, em Paris, no século XIX, ninguém queria saber mais de religião. Por que não veio primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque as pessoas folheariam ali algumas páginas, quando vissem lá, isso aqui é religião, não dariam atenção. Então apresenta como filosofia. E eles precisavam demonstrar que o Espiritismo, como na essência o realmente é, não é uma religião propriamente dita. Porque ele não tem rituais, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem liturgias, não tem sacramentos, não tem paramentos, não tem... todas essas coisas que nós já comentamos algumas vezes, amuletos, talimãs, palavras mágicas, nada de culto exterior. Nada contra essas coisas. E não tem também o dízimo. Porque os espíritos queriam demonstrar que ali não era uma religião. Depois de 4 anos, eles lançam o Livro dos Médiuns. Então, em 1861, vem o Livro dos Médiuns. Ciência de observação. É o laboratório do mundo invisível. E só 7 anos depois da publicação da primeira obra, em 1864, quando já estavam lançados os alicerces da filosofia e da ciência espírita, é que eles vão poder apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a parte moral é uma filosofia espiritualista, é uma ciência de observação que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. E ela tem consequências ético-morais. Ele só vai dizer que é religião no exemplar de dezembro de 1868 da Revista Espírita, no artigo, afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? Quando ele vai explicar, olha, se você considera religião um conjunto de liturgias, de hierarquias, de rituais, o Espiritismo não é uma religião. Agora, se você considera a palavra na sua acepção mais ampla, daquilo que liga o homem a Deus, o Espiritismo é sim uma religião, e nós nos ufanamos disso. E nós vamos perceber que aqui no Brasil, o aspecto religioso foi que teve maior preponderância, e por isso cresceu tanto, porque encontrou aconchego em tantos corações, que viemos normalmente das doutrinas cristãs. Então também não há nada errado, apenas é uma vertente assim que está muito fortalecida, a gente também não pode esquecer o aspecto científico, o aspecto filosófico. Mas onde deu mais certo foi esse aqui. Foi o aspecto que funcionou mais, aqui no Brasil pelo menos. Então vejam que ajudar não é errado. Se fosse errado, Jesus teria dito, ele fala sobre o dízimo do cominho, da hortelã, e não critica. Ele vai criticar como os fariseus, doutores da lei, estavam agindo. Ele vai elogiar a oferta da viúva pobre. Se fosse errado ajudar, o que ele teria dito? Olha, minha senhora, a senhora, viúva não tinha pensão, não tinha INSS não, pessoal. A gente reclama, diz que INSS significa isto não será suficiente. INSS, isto não será suficiente. Mas na época de Jesus nem INSS não tinha. Então as pessoas passavam fome e ela vai com 2 moedas de cobre até o gasofilácio, na sinagoga, centavos, e coloca ali. E o que é que Jesus faz? Elogia. Em vez de dizer, a senhora não é para ajudar não, a senhora é para ir, não é? Ali pegar uma cesta básica, ele fica na feira que a senhora recebeu uma cesta básica. Eles vede aquela mulher, ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ela deu do que lhe faltava. E ele sabia como era importante para ela ajudar, se sentir útil, contribuir com a sua igreja, com a sua fé. Porque eles também consideravam que ajudar era um dever. E a ética também é dever. A gente fala muito de direitos hoje, né? Os direitos humanos, direitos isso, aqui. Mas antes de cada direito a gente deve falar. Acabou a bateria? Vamos trocar aqui a bateria rapidinho. Só complementando ali rapidinho, uma dica bem rápida e fácil. Então a gente pode e deve ter campanhas de filiação na casa espírita, campanha de sócios colaboradores. Porque o próprio Kardec, quando a sua casa não cabiam mais as pessoas, ele vai alugar uma sala no Palais Royal. E depois de alguns meses, não tem mais dinheiro para pagar o aluguel da sala. E ele tem que devolver a sala.
E está lá na sua biografia, que depois eles de pegar somente o compromisso por escrito dos grupos, dos membros da sociedade, eles alugam então um outro local onde vai funcionar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então vejam que até o próprio codificador passou essa dificuldade. Como é que a gente faz, Nazaré? Bom, pessoal, além da gente poder ter as fontes de recursos lícitos, né, que estão de acordo com a ética e assim por diante, o ideal mesmo, o melhor que a gente pode fazer é se a gente tiver um grupo de mantenedores da casa fixo, para que quem trabalha com financeiro, como a Rosana, que gosta muito disso, se a gente tiver uma programação, não é muito melhor do que depender de um evento, de uma coisa para fazer? Então, as casas espíritas que vivem com dificuldades, lá no Grupo Espírita Paulo Estevam, eles fizeram uma campanha que eu achei muito interessante. Eu vou falar para vocês, é bem rápido. Eles fazem o seguinte: a cada 6 meses, eles colocam banners, e de olha, pessoal, nós estamos fazendo a campanha de sócios do Grupo Espírita Paulo Estevam. E aí me convidam, na época eu fui um dos convidados, para fazer palestras para os grupos de estudo, né? Aquelas pessoas que estão há mais tempo, e vão explicar, mostrar os trabalhos sociais. Então, o que é que ele vem lá? Aí vem um diretor, além da gente fazer a palestra, desmistificando essa questão, que é importante ajudar a casa espírita, vem um dos diretores e ele apresenta ali os slides, olha aqui todas as contas, faz a prestação de conta da casa espírita. Olha, pessoal, aqui quanto a gente arrecadou, quanto a gente gastou, quais são os nossos projetos. Olha, a gente tem um projeto aqui de fazer um segundo andar, mas está faltando tijolo, está faltando isso. Então, mostra como está sendo gasto e quais são os sonhos, os objetivos da casa. Mostra os trabalhos sociais, as dezenas de trabalhos sociais que essa casa desenvolve lá em Fortaleza, em 4 sedes e em outras regiões também, os trabalhos sociais, e pega e diz, olha, está aqui tudo isso, e agora, quantos atendimentos espirituais é feito, e mostra as contas, os gastos que a casa tem também de energia, de ar-condicionado, não é? De equipamento de som, mostra tudo isso. E aí a pessoa, quando está na palestra, antes que termine a palestra, o grande sucesso é esse. Tem um laço. Cearense é bicho sabido. Eu aprendi isso lá. Então a gente faz a palestra, comove as pessoas se emocionam até. E quando antes de terminar, faltando 10 minutos, a gente distribui uma folhinha. Eu até tenho uma cópia, coincidentemente eu tenho aqui uma cópia deles, eu posso deixar com um de vocês. A gente distribui um formulário em que tem lá o nome da pessoa, o endereço, e a gente vai fazer um cadastro de trabalhadores voluntários. Então, você gostaria de ajudar em quê? Não, eu queria trabalhar como passista. Aí você vai marcar qual o dia, o turno que você tem disponível na semana, lá em cima, e as tarefas na casa espírita que você pode ajudar. Aí tem lá, trabalhar como passista, ser médio de transporte, não é? Transportar o palestrante do aeroporto até o local onde ele vai ficar, não é? Trabalhar na filmagem, trabalhar na livraria, trabalhar na biblioteca, trabalhar na evangelização infantil, só marcar um X. É bem rápido, a pessoa preenche. E lá no finalzinho, a pessoa vai colocar, gostaria de contribuir com tantos reais por mês com a casa espírita. Aí está lá, aí está todo mundo sentado, todo mundo está com uma folha, a gente leva lá 200 canetas e tem ali todo mundo com a caneta na mão, todo mundo assim, esperando, porque não termina, é só quando depois, é 10 minutos antes de terminar, e aí vai todo mundo preencher os trabalhos voluntários, que a gente vai capacitar depois, não vai começar a trabalhar logo, e a gente vai dizer, olha, vocês então, e ali a pessoa coloca, gostaria de contribuir 50 reais por mês, não é? No boleto, ou no débito em conta, ou tem pessoa que prefere pagar na livraria, porque o marido nem sequer sabe que ela é espírita, então tem esses cuidados, esses detalhes, mas tem uma campanha, de cada 6 meses, em regra, eles fazem essa campanha, porque as pessoas viajam, a pessoa esquece, e aí, olha, a gente fala, não precisa pagar, não vai para o SPC, não vai para o Serasa, não fica com o nome sujo, não é? Se apertar, suspende durante alguns meses. Se aumentar o salário, vem aqui aumentar também a contribuição, ajudar, agradecer os bons espíritos. Então, a gente pode e deve ajudar essa casa, essa causa, que não é nossa, que é do Cristo, e que nós poderíamos fazer muito mais com essa doutrina, com esse Consolador prometido, que se encontra em nossas mãos. Então, que Jesus, meus amigos, continue nos abençoando, nos mantendo em sua paz. Agradecer a todos da USE, em nome da USE, Distrital Freguesia do Ó, agradecer aqui essa casa, agradeço a todos, agradeço a você a oportunidade de estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, pessoal, pela presença.